Oi, meus amores, vamos seguir aqui com as nossas atividades. Vocês acabaram, né, de ver, da gente conversar um pouquinho sobre a Terra, sobre a forma dela, sobre a atmosfera. E agora nós vamos continuar um assunto muito interessante que a gente começou na nossa aula de geografia, de história. Na nossa aula de história, lembra que a gente, na última aula de história, que a gente começou a ver sobre o desmatamento, sobre aonde, né, a moradia dos índios. E hoje nós vamos continuar. Só que nós vamos falar sobre a modificação e a preservação da natureza. Nós vimos, né, que as pessoas desmatam áreas para fazerem moradias, indústrias ou várias outras coisas. Só que antes da gente começar a fazer a leitura do texto da página 9 do nosso livro de história, você vai lá e vai acessar a realidade aumentada. Acessa aí a realidade aumentada e você vai ver 3 tipos de plantas, né? Aí você vai aproveitar e vai fazer aquilo que a tia Paula adora, o quê? Vai mandar uma fotinha para tia Paula. Então, ó, pausa o vídeo, acessa aí o RA, tira uma fotinha com a planta e manda para tia Paula. Olha só, agora nós vamos falar sobre o que é a diferença de como eram antigamente os espaços, né? E como é agora. Vamos fazer a leitura juntos? Ó. Desde os primeiros grupos humanos, a natureza tem sido modificada e transformada pela ação humana. Normalmente, os motivos para isso são construir moradias, encontrar recursos necessários para a sobrevivência ou ainda satisfazer outras vontades. No decorrer do tempo, as transformações humanas na natureza se tornaram cada vez maiores, mais impactantes. Além dos recursos necessários para a vida, eram retirados elementos naturais com intenção de se gerar riquezas, que é sempre aquilo que a gente fala, né? O homem foca no dinheiro. Um exemplo é a extração do pau-brasil, ocorrida no período em que os portugueses chegaram a esse território. A madeira extraída era levada para a Europa e usada como matéria-prima na produção de móveis e tintura para vestimentas. Esses produtos eram bastante valorizados pelos europeus, por isso tinham preços elevados. Considerando o impacto de todas essas transformações, é preciso buscar recuperar a natureza a cada processo de retirada de recursos. Um exemplo é o reflorestamento. Desmatamento é quando as pessoas vão lá e tiram as árvores, cortam as árvores da floresta ou do espaço que tem lá da vegetação para utilizarem um espaço. E o reflorestamento é quando elas fazem o que? Elas plantam, né? Umas novas árvores. Na prática, também podemos consumir apenas o que é necessário e nos informarmos a respeito da origem dos recursos naturais consumidos, que devem ser de fontes responsáveis e sustentáveis. Aqui, ó, nós temos nesse quadrinho amarelo o que significa reflorestamento, que é o ato de se buscar repor a vegetação de um local que foi desmatado. Reflorestar e retirar recursos naturais de forma controlada, entre outras ações, contribui para a preservação da natureza para futuras gerações. Se tiver, não vão ter, né? Árvores, não vão ter sombras, não vão ter recursos naturais. Mas por isso que as pessoas fazem o quê? O reflorestamento. Eles vão lá na área desmatada e plantam outras árvores novamente. Aí na página 10 do nosso livro, nós temos uma atividade. Vamos fazer juntos? No número 1 está perguntando assim: com o auxílio do professor, escreva o que significa comunidade sustentável. Comunidade sustentável, terceiro ano, é um grupo que divide determinado espaço preservando recursos naturais e consumindo o que é necessário de forma consciente.
Vou dar um exemplo para vocês, ó. Comunidade sustentável é um grupo de pessoas, as pessoas se juntam, moram em um devido lugar e ali elas plantam, elas cuidam dos recursos naturais, elas usam tudo que é mais natural, a energia solar, elas reaproveitam a água, elas fazem a plantação e usam a água para cultivar, elas fazem reciclagem, né? Tudo aquilo, essa questão do plástico, elas reutilizam e assim sucessivamente. Isso é uma comunidade sustentável. Aí no número 2 está perguntando assim: o município onde você vive pode ser considerado sustentável? Por quê? Olha, aqui em Guapi, nós temos lá na comunidade do Sucavão, que fica lá na Caneca Fina, eles têm esses processos, né? Eles mesmos plantam, eles cultivam e eles reutilizam a água que vem da fonte para fazer. Muitas etnias indígenas ainda vivem na floresta amazônica, usando os recursos da natureza de maneira sustentável. A Amazônia é conhecida mundialmente pela diversidade de sua vegetação, incluindo espécies raras ou que só existem nesse local. Aconteceu um fato muito importante, né, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, que as pessoas estavam fazendo o quê? Queimada lá na Amazônia. Eles estavam fazendo desmatamento e, tipo, surgiu na mídia muitos comentários negativos em relação a isso, porque a nossa floresta é a maior em diversidade de vegetação e eles estavam o quê? Destruindo. E no futuro isso ia o quê? Prejudicar, né? Tanto a gente agora quanto as próximas gerações. Aí, ó, muitas plantas da Amazônia são usadas como alimentos, temperos e até objetos medicinais. Esse aí foi aquele que a tia Paula mostrou para vocês na nossa outra aula, que era o urucum. Ele é usado para fazer tempero, né? Para fazer, os índios usavam para fazer pintura corporal e também ele serve para dar cor aos alimentos. Lembra que eu mostrei para vocês, mas eu falei que não dava nem para abrir porque estava verdinha? Então, essa aqui é a semente do urucum, que é feito coloral. Olha, agora nós vamos fazer a atividade da página 11 juntos. No número 1 está falando assim: leia esta fotografia. Olha como está a fotografia aí do bairro Tijuca, da Vista Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Muita vegetação, né? Ó, poucos prédios, muita vegetação. Olha o que está dizendo aí na legenda da foto. A vegetação do Morro da Tijuca, no Rio de Janeiro, quase foi extinta. Contudo, em 1861, Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil, tomou algumas medidas para que as árvores fossem repostas no local, porque já tinha acontecido de ter um pouco, né, de desmatamento. Aí ele fez o quê? Que acontecesse o reflorestamento. Aí na letra A está perguntando: que problema Dom Pedro II buscou solucionar? Vocês estão vendo que aqui, ó, já tem uma parte que foi o quê? Tirar das árvores, ó, aqui também. Então, ele fez com que fosse feito o reflorestamento. Então, o problema que ele foi resolver foi o desmatamento acelerado, né? Que estava acontecendo com muita rapidez esse desmatamento. Na letra B, está falando assim: reorganize as sílabas e descubra qual foi a solução encontrada por Dom Pedro II para preservar a vegetação do Morro da Tijuca em 1861. Lembra que a tia Paula falou? Quando as pessoas fazem o desmatamento, a gente resolve com o reflorestamento. E no número 2, tá pedindo para vocês marcarem as alternativas corretas. Ó, os indígenas transformam o ambiente com cuidado e de acordo com as suas necessidades? Sim. Os colonizadores portugueses modificaram a natureza em favor deles? Também, porque quando eles chegaram,
Aqui eles achavam o quê? Que a terra era deles e que eles podiam fazer as modificações que eles queriam, né? Não é preciso desmatar para construir vilas e cidades? Falso, porque se a gente precisar construir casas e vilas, né, e onde for uma região que tenha floresta, tem que haver o desmatamento. E um dos principais imperadores que governou o Brasil tomou algumas atitudes para preservar o ambiente. Sim, porque Dom Pedro ele logo resolveu fazer o quê? O reflorestamento, né? Então respondam aí as suas atividades. Já já a gente volta que eu vou passar uma outra atividade para vocês de artes que vocês vão gostar de fazer. Tá bom, meus amores? Um beijo e fiquem com Deus.